3 horas, 24 minutos, 9 graus e meio é a temperatura. A temperatura não chegou aos 10 graus ainda hoje. E pelo jeito nem vai chegar. A máxima foi 9,8, a mínima foi 6,6. Agora, repito, 9 graus e meio. A gente vai falar sobre o Pacto Lajeado pela Paz, que completou 5 anos no dia 10 de junho. Portanto, amanhã, 5 anos e 1 mês. Foi num período conturbado, a gente até tinha marcado já a entrevista aqui com a Tânia, também com o Locatelli, para falar sobre esse programa que é muito importante. Me lembro muito bem, viu, Locatelli, daquele evento que aconteceu na antiga, ou continua lá, Secretaria de Educação de Lajeado. Foi lá num auditório, no 2º piso, quando veio o representante lá de Pelotas, eu acho, ou de Canoas, que ele tinha um sobrenome difícil, Coptic. Isso aí, ele falou da ideia do que era o pacto que já tinha em Pelotas, dessa ideia, tudo achei sensacional, e tá aqui, já completando 5 anos, com frutos. Já participei de ações também, como uma pessoa não da mídia, mas sim como um participante do Círculo da Paz também, com a Tânia, enfim, com tantas outras pessoas, e é interessante a gente dar espaço para falar sobre esse tema. Recapitular um pouquinho do que é a história, do que é o Pacto pela Paz, do que já foi feito aqui em Lajeado. E que bom a gente falar desse programa numa tarde normal, apesar de bastante frio, e não de enchente, né, Locatelli? A Tânia também conosco aqui, Paulo Locatelli Gandim, ele que é o secretário de Segurança Pública, e a Tânia Freire Rodrigues, que é a coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Na verdade, nós que agradecemos, né, Tânia, a oportunidade de estar aqui. Vocês viram, né, esse nascer, agora já está um pouquinho mais velho, né? E isso que a gente quer que ele siga a vida adulta, né? Porque todos os passos que nós estamos dando, em cima de evidências, e tornando Lajeado cada vez melhor, principalmente para os jovens, né? É a parte que a gente mais tem foco. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos vocês aqui da rádio. É muito importante para nós olhar para trás, assim, fazer uma retrospectiva desses 5 anos do pacto, né? Que realmente muitas pessoas não pediram, será que vai dar certo? Será que isso vai sustentar? E olha, confesso que foi muito desafiador no meio da pandemia, das enchentes, mas o quanto foi importante em todos esses episódios a gente já ter os programas do pacto andando para poder acolher as emoções das pessoas. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória para quem não tem conhecimento, né? Como surgiu e essas ações que vem desenvolvendo. Então, como vocês falaram, né, o Instituto Cidade Segura, do Coptic, né, traz, através de uma proposta, exemplo de Pelotas, uma possibilidade para que a gente possa atuar em 2 eixos. O eixo da aplicação da lei, que é muito bem coordenado pelo colega Locatelli, toda uma rede, e o eixo da prevenção da violência. E através de um diagnóstico que a gente começou a organizar esses programas. Alguns já foram co-criados e modificados pela equipe, né, e profissionais aqui da comunidade do Lajeado, porque a gente tem o intuito também de acolher muito as inteligências locais. Então, a gente lançou os programas em junho de 2019, e em março a gente ia rodar todos os programas do Pacto nas escolas, na comunidade, e aí vem a pandemia, e a gente teve que se reinventar por 2 anos, e aí, bom, a gente recomeça novamente, e os programas têm dado muito certo, assim, a comunidade tem acolhido muito bem, e a gente consegue ver uma cultura se transformando, a cultura realmente da paz, do diálogo, dos relacionamentos, e não da violência. Quais são esses programas? Quantos são os carros-chefes também que vocês têm realizado aí ao longo desses 5 anos? Então, na nossa base, né, assim como o Ricardo conheceu a Justiça Restaurativa, que trabalha com círculos de construção de paz, onde a gente aprende uma forma diferente de dialogar. O programa Família na Roda, onde a gente ensina as famílias sobre parentalidade positiva. Nossos filhos não vêm com manual, né? É bem desafiador, mas essas técnicas nos ensinam muito como lidar e cuidar das crianças também. E a gente tem o programa Conte Comigo, que é na educação infantil, né? Todos são programas de educação socioemocional, tanto para crianças, professores, como para pais, né? Através do compartilhamento de livros, a gente quer ensinar as crianças a ter um olhar diferente, um olhar positivo, aprender a lidar com as suas emoções. E do 1º ao 9º ano, a gente tem o programa Seja, que atende alunos da rede municipal, estadual e privada. Então, todo cidadão lajeadense conta.
né? E aí a gente também tem um programa que esse sim foi co-criado, o programa Somar, que é para jovens nas comunidades. E esse é um programa que desenvolve, assim como o programa Cada Jovem Conta também, um olhar diferente para o jovem e um fortalecimento desse jovem para que ele não entre no crime, né? Que a gente não precisa aplicar a lei para essas situações, né? Que a gente possa transformar a vida desses jovens. Vocês têm alguma resposta? Não sei se é tão fácil, né, de ter isso em números ou de diminuição de criminalidade ou do impacto que o pacto realmente tem na vida desses jovens, né? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, então veio preparado. Eu trouxe umas colinhas aqui, tá? Bom, vamos lá então. Os roubos de rua caíram 75% desde 2017. Os furto e roubo de veículos tiveram uma queda de 93% desde 2018. Os homicídios caíram 47%, uma redução de 40%. Nós fomos enaltecidos há 2 anos atrás como a cidade que mais baixou os homicídios, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então isso é um trabalho de várias mãos. A aplicação da lei é Brigada, Polícia Civil, Ministério Público, a Justiça, todo o pessoal do trânsito, né? Instituto IP Amarelo, todos os órgãos assim que envolvem a segurança, tá? Então a vitória se dá quando a gente olha para trás e vê que o apoio grande da prevenção, que para mim é a cereja do bolo do pacto, a gente vê que não estamos enxugando gelo, né? Que o trabalho forte em cima das crianças, né? Em cima de todos os projetos, com os professores, com as meninas, com a saúde, com toda a rádio assim, de ensino, nos deixa assim, a gente vê que quando a gente vai atuar, a gente atua menos, né? Porque a qualidade, né, é muito forte da prevenção. Então eu falo com a Tânia, a gente é um feijão que arroz. O arroz tem todas as proteínas menos a do feijão. E o feijão tem todas menos, só que as duas se completam, né? Então dá muito certo porque a gente trabalha junto, em cima de mapas de calor, em cima de análise de riscos, e as evidências comprovam isso. Ao CEPRA também, que eu estava me esquecendo aqui. Ao CEPRA também. Desculpa. É correto pensar que esses números eles podem ser ainda melhores ali na frente, porque nós estamos falando de 5 anos, estamos falando de um trabalho com crianças, então muitas dessas crianças ainda estão se desenvolvendo e daqui a pouco elas vão se tornar adultas lá na frente. E aí é que normalmente começa a criminalidade, né? Na fase adulta da vida. E essas crianças ou os adolescentes que hoje estão recebendo essas instruções vão pensar diferente daqueles que já estão nas ruas hoje. É correto pensar dessa maneira? O que vocês vislumbram ainda de efeitos, claro, dando sequência a esse trabalho do Pacto Lajeado pela Paz? São mais de 20 mil pessoas atendidas diretamente no Pacto Lajeado pela Paz, né? Em todos os programas. E a gente teve um episódio e eu quero... Só para esse número é atendidas agora ou desde o início? É desde o início. Desde o início, tá. Muitos se repetem porque sempre se tornam em torno de 9 mil alunos que a gente acompanha e atende. Então, a gente teve a comunicação, né? E como eu estive lá do outro lado, em Arroio do Meio, e ouvi através de vocês tudo o que estava acontecendo com a enchente, e ficava me perguntando, Ricardo, como a gente vai cuidar das crianças e das famílias numa situação tão desafiadora que a gente passou. E foi lindo e incrível ver que os professores, eles não acolheram as crianças com balões, com cartazes, talvez sim, né, para enfeitar, mas com círculos de construção de paz, com educação socioemocional, com acolhimento das emoções de verdade. Com certeza, além da situação da cultura da paz que a gente fala, mas também a cultura da saúde mental que a gente está trazendo no Pacto Lajeado pela Paz. Porque são muitos desafios, desde as situações de violência, desde situações de desastres, como a gente lida quando a gente, pode ser o fogo, pode ser uma doença, como a gente vai lidar com as emoções. E a gente consegue ver que as escolas, a comunidade começa a estar preparada, as empresas, né, acolheram seus funcionários através de rodas de conversas que o Pacto Lajeado pela Paz ensinou as pessoas a utilizar. Isso tem nos trazido muita esperança nesse trabalho.
E essas consequências da enchente, Tânia, ainda são um desafio para vocês ou meio que já normalizou esses atendimentos? Continua um desafio, principalmente pelas questões das comunidades, né? Por vezes a gente através desse olhar atento que a escola consegue transmitir, que a gente consegue chegar nas comunidades através das instituições, que a gente vê que os desafios são grandes ainda e que a gente precisa cada vez mais intensificar. E que bom que o Pacto tem sido uma proposta de cidade, onde a cidade já abraçou essa proposta de cuidado e bem-estar também. Você falou agora há pouco de empresas, né, Tânia? Porque muito se pensa nas crianças, nas escolas, mas é aberto à comunidade de uma forma geral, né? Como é que as pessoas podem buscar o Pacto pela Paz? De que forma que vocês também chegam até empresas, instituições, enfim, para fazer esse processo, não só com as crianças, com adolescentes, não só nas escolas, mas com a comunidade de uma forma geral? Podem estar nos contatando, a gente adora tomar um café, né, Lecotelli, marcar um momento e a gente vai desenhando essa proposta junto com a empresa. Já tivemos várias empresas que acolheram essa proposta, porque assim, a criança está lá na escola o dia todo, aprendendo a lidar e chega em casa, os desafios são constantes, né? Então, entrar nas empresas foi a nossa forma de atingir as famílias, de atingir os adultos, né? Tem então, ideia de quantas empresas já fizeram? Mais de 10 empresas que a gente já atuou, empresas muito grandes e fortes, desde empresa com poucos funcionários, empresas familiares, né? E o primeiro passo é procurar vocês. Aí, a partir daí, vocês fazem o que melhor se encaixa com a realidade. Isso, porque para cada um pode ser uma situação diferente. Então, a gente vai, marca um momento, escuta e faz uma proposta, né? Na última semana agora do mês, também a gente já tem propostas de trabalhos em empresas, assim. Então, é bem legal. Sem custo, né, Tânia? Sem custo nenhum, porque é isso que a gente vai deixar para a comunidade. Próximos passos do Pacto Lajeado pela Paz, próximos 5 anos, 10 anos e aquela questão, nós temos uma eleição aí pela frente, né? Como é que fica o Pacto Lajeado pela Paz se porventura vier um outro governante que não é do partido que está hoje, né, à frente da prefeitura? Isso é algo que vai permanecer? Vocês têm alguma definição quanto a isso? Já foi falar até com outros candidatos? Porque tem projetos que eles parecem que passam, né, estão acima da questão partidária, mas muitas vezes ideias que se perdem ao longo do caminho por uma diferença de pensamento. Eu afirmo, trabalhando com a Tânia, conhecendo muito bem o prefeito Marcelo Vice, e nós vamos trabalhar ininterruptamente até o último dia. Quem vencer vai optar se vai ou não manter as nossas metas, os nossos focos, né? Eu acho que das próximas entrevistas vocês vão ter que chamar o comandante do CIPO, que a gente está inaugurando o Centro de Comando Integrado. Aquele, Ricardo, ficou pronto, as telas chegaram, que pegou fogo. Aquele, nós vamos abrigar todo o Vale Taquari, está quase pronto. Isso é uma forma de aumentar também a prevenção. Nós estamos a Guarda Municipal fazendo parte do PAC também, onde nós podemos agregar aproximadamente 30 guardas municipais. Então isso é um legado, né? Independente se nós estarmos ou não, né, nós vamos torcer para a pessoa que estiver no nosso lugar aqui trabalhar melhor que a gente, né? E que a comunidade, sim, que é o nosso alvo, né, seja favorecido com ideias, né, e com metas, com evidências cada vez melhores aí. Mas não tem, digamos, uma conversa com possíveis candidatos, nada nesse sentido, assim, de manter esse projeto por enquanto? Acho que independe, a gente não trabalha assim, né? A gente trabalha, né, com as nossas metas esse ano. Depois a pessoa que avalia. A campanha vai dizer a comunidade quem vai ser o prefeito e a vice, né? E qualquer situação onde nós tenhamos que manter o projeto, né, ou teremos que passar para alguém, vai ser de uma forma tranquila, linear e transparente. Por isso que a ideia é que seja realmente um programa de cidade, envolvendo empresas, universidade, presídio, hospital, porque as pessoas vão dizer que o pacto precisa continuar. E esse vai ser o maior resultado que a gente vai ter, não só desses números, mas de a comunidade solicitar, independente de partido e de gestão que ganhar essas eleições, mas a comunidade dizendo da importância desse trabalho. Eu acabei fazendo a pergunta antes, mas eu não sei se foi respondido. Vocês acreditam que esse resultado pode ser maior ainda ali na frente? Né? E quanto que vai aumentar esse resultado? Porque as crianças serão os adultos ali na frente?
Principalmente mais o olhar à comunidade, assim, a gente quando vai para a comunidade, a gente escuta muito a comunidade, e o que a gente faz muitas vezes é criar propostas prontas e levar algo para a comunidade, e o Pacto tem feito a escuta do que realmente a comunidade quer e precisa, e nesse diagnóstico de escuta, com certeza a gente vai poder atender melhor as necessidades e ampliar mais esse trabalho comunitário. Então, essa é a ideia de ampliação, assim, de poder ter mais movimentos, mais atividades acontecendo, além do que hoje a gente tem muito forte nas escolas, nas empresas, estar mais atuante na comunidade, nas associações, nesse tipo de trabalho que eu gostaria de trazer. E alguma ação ainda para esse ano? Então, nós temos, então, a inauguração da primeira turma da Guarda Municipal. Nós temos o Centro Integrado, que no máximo daqui 15 dias acho que vai ser inaugurado, né? E eu tive a oportunidade de pegar um Uber esses dias, né? Eu não me identifiquei, eu acho que a pessoa não me conheceu. Ele falou como ele se sente bem com essas operações integradas. E as operações integradas, elas vêm da onde? Vêm da ouvidoria, vêm da comunidade, dizendo os locais que gostariam que se feitas as operações. Então, independente das operações da Civil, da Polícia Militar e do Trânsito, né, a gente faz também esse tipo de operação. Isso é uma forma de deixar a cidade mais linear, mais transparente e dentro da legalidade. Então, o segredo é o pertencimento, que todo mundo se sente pertencido e útil e sabe o que pode ser acolhido, né, tanto do eixo da prevenção como o eixo da aplicação da lei. A primeira turma da Guarda Municipal já está em treinamento? Não. Olha só, nós vamos iniciar a princípio dia 15 de agosto, tá? São 900 horas aulas, a gente não pode fugir desse programa de matérias. Então, nós vamos fazer no dia, nós dividimos a turma da guarda em 2, por ordem alfabética. Um dia vai ser uma turma de aula, outra trabalha. Outro dia, aula, trabalha, para a cidade não ser prejudicada. Quantos? Mais ou menos 16 num dia e 15 no outro, tá? Aí, ato contínuo, terminais vão se formar mais ou menos juntos, eu acredito que no início do ano que vem. E esses são por os que já são exatamente, do departamento. Do departamento. Tá? Aí vão a própria vivência deles, as provas que eles vão passar, o psicotécnico, vão dizer quem vai chegar ao fim ou não. Tem gente que quer e gente que não quer. E concomitante com isso, um concurso externo que vai ser feito para completar o número de vagas. Então, acredito que no primeiro bimestre do ano que vem nós já tenhamos um grupamento para apoiar ações de policiamento também. E o concurso tem data? Não, eu chutei agora, Ricardo. Eu acredito que no início do ano que vem já está em condições as turmas formadas e o concurso pode ser aberto para completar essas vagas aí. Tem que terminar essas aulas, a formação, para daí ver quantas vagas tem aberto e fazer o concurso. Não necessariamente. O problema é que nós estamos um ano eleitoral. Eu acredito que pelas datas, Ricardo, vai ficar muito perto do final do ano e nós não conseguimos fazer o concurso. A minha leitura pode mudar, tá? Mas nada impede que possa ser feito esse ano. E sobre a questão da tua pergunta, né, do quanto que a gente quer ampliar o Pacto, esse ano a equipe do Pacto construiu um novo programa, uma nova ideia, que é Tecendo a Vida em Comunidade, justamente levando segurança psicológica, educação socioemocional e práticas restaurativas para a comunidade nessas situações, né, de comunidades que se fragilizaram muito pelas situações da cheia. Então, a gente já está fazendo contato com lideranças, mas se por algum motivo, alguma liderança, algum morador de alguma comunidade nos ouvir, pode estar nos chamando para que a gente vá até a comunidade, a gente vai à noite, aos finais de semana, para levar esse acolhimento e essas ferramentas também. Tânia e Locatelli, eu sempre acho legal um exemplo. Se vocês lembrarem de alguma situação que marcou vocês, de uma criança que chegou em casa, que viu uma situação e que na aula, ou que ela era sempre de um jeito e depois mudou. Deve ter vários exemplos, né? Porque isso mostra bem assim, ó, o que acontece no Pacto pela Paz. São muitos, né? Mas tem um dado muito sensível que me tocou muito, que a gente lançou o programa Somar e uma menina, ela estava com ideação suicida, né? E no caminho, a amiga dela disse, onde é que tu vai? Eu vou pro programa Somar. E aí ela, vem comigo. E aí lá no programa ela disse que se ela talvez não tivesse participado daquele momento, ela teria cometido um ato. Então esse é um dos casos, assim, dentre muitos, assim, depoimentos que a gente tem, né? Esse é um dos casos, assim, que mais tocou o meu coração, assim, né? De inúmeras situações que a gente tem,
de famílias nos trazendo retornos positivos, das escolas, né? Tenho feito muitas visitas nos últimos dias e as escolas nos trazendo, Tânia, agora a gente consegue ver o resultado lá de 3 anos atrás, quando a gente começou a inserir esse jovem, essa família no programa do Cada Jovem Conta, né? Então, são inúmeros os relatos, mas esse foi algo bem importante que tocou, que idade né? tem essa menina? Eu não posso estar trazendo assim, mas mais ou menos entre 12 a 16 anos, né? Imagina. Eu tenho um forte. exemplo também, Ricardo, bem, né, no eixo da aplicação da lei, que foram mais de 170 operações integradas e o Covid ali, bastante problemas, o Estado mandava fechar e nós, com bom senso, nós não tivemos nenhuma prisão por desacato, desobediência, resistência, tudo na conversa, tudo na empatia, no trabalho correto do que podia e que não podia fazer. Então, foram várias dezenas, várias madrugadas, bastante conversa, bastante apoio da comunidade, dos empresários, né? Onde a gente podemos manter a hélice girando, né? E a comunidade feliz, os empresários se sentindo, né, juntos da situação toda que estava ocorrendo. Então, o Covid me marcou bastante também. Tenho até mais um exemplo do curso de facilitador da paz, que o Ricardo fez também. Tem empresas que, quando a pessoa apresenta que fez esse curso com o Pacto, já dá uma credibilidade também por esse trabalho. Então, a gente já teve esses retornos. Conta no currículo. Conta no currículo e de uma mãe dizer assim, é o primeiro certificado que eu ganho na minha vida, né? Então, são vidas que a gente está impactando, né?